Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de estarmos nesta casa, aonde ampliamos o nosso entendimento sobre o porquê estamos na Terra, o que viemos fazer aqui e qual a maneira de nos comportarmos ante os embates do dia a dia. Abençoa-nos, Senhor, e que tiremos bastante proveito desse encontro. Obrigada. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, o Washington. Falaram que era você primeiro, já trocaram. Boa noite, né? A todos. Muita paz, aqui estamos nós, mais uma vez, procurando refletir e entender a nossa existência, a nossa vida. E nós estamos utilizando a doutrina espírita com essas informações aqui para nos auxiliar, a nos esclarecer, a nos fazer refletir sobre a nossa existência, sobre as nossas potencialidades, a nossa capacidade de interagir com esse mundo material, o qual nós estamos agora imersos nele, e também entender e compreender esse mundo espiritual, a nossa espiritualidade. E no tema de hoje, mundo normal e primitivo, que se encontra no livro dos Espíritos, lá no capítulo 1, que fala dos espíritos, nós vamos aqui desenvolver esse tema, esse assunto bastante interessante, que vai falar do mundo que constitui o coletivo dos astros, né, dos planetas, do coletivo de tudo o que existe de material e que nós podemos ver e tocar e sentir, esse coletivo tão grande, ao qual, por mais de 1000 anos, nós passamos a pensar que a Terra, esse nosso planeta Terra, era o centro do universo. Mas depois de 1000 anos, com o avançar, com o desenvolvimento da inteligência do ser humano, e a sua capacidade de abstração, além das coisas visíveis e palpáveis do seu dia a dia, alguns pesquisadores cientistas, naquela época, já começaram a imaginar e idealizar algo diferente. Através dos efeitos, dos movimentos que existia, das constelações e tudo mais, a ver que, não, a Terra não é o centro do universo. E a Terra foi deslocada. Ela foi deslocada e o Sol foi colocado no centro. E, mais uma vez, o desenvolvimento da inteligência, as pesquisas e a evolução tecnológica auxiliando. Não, não é o Sol, não é o centro do universo, não. Ele está aqui na nossa galáxia, também não está no centro da nossa galáxia, e com as sondas espaciais, a navegar por esse universo que nós estamos aqui inserido, começar a ver, a configurar todo o universo esplêndido de galáxias, asteroides e milhares de milhões de galáxias, um conjunto de planetas, asteroides, de astros, de sóis, tudo em desenvolvimento, tudo ali. E essas sondas fotografam, tiram foto dessas constelações, mapeiam a superfície de alguns planetas, de alguns asteroides e mandando informação para nós que estamos aqui no nosso planeta Terra, já que não podemos nós, seres humanos, navegar a longas distâncias nesse universo que é grande, não temos ainda a tecnologia necessária, adequada, para que possamos fazer essa viagem. Somente na ficção, nas séries, nós conseguimos ver isso, e é bastante interessante. Nós gostamos de ver as séries, né, Intergaláxias, Star Trek e outras mais, né? Mas não conseguimos. Então as sondas fazem esse papel de vasculhar esse universo, a navegar por esse universo e ver o aglomerado de orbes, de planetas, e observar como é grande, como é imenso esse quintal. Esse quintal que nós, que acreditamos num Deus, acreditamos em algo maior, que produziu tudo isso que existe, que isso tudo que existe não é o acaso, assim como nós não somos o acaso, nós observamos que o quintal de Deus é muito maior do que pensávamos, que achávamos que fosse somente aqui o planeta Terra. Apenas aqui, atualmente, esses 8 bilhões de habitantes fossem os escolhidos pelo Criador para desenvolverem a sua inteligência, a sua capacidade de entendimento e compreensão desse Deus. Porque todo aquele que quer passar uma informação, um conhecimento, quer que se desenvolva aquele conhecimento, precisa ser reconhecido, precisa dar os instrumentos e as ferramentas necessárias para aquele que está aprendendo compreender o seu ensinamento. Compreender, de fato, esse ensinamento é importante para a existência, para a vida e para a ação, para a utilização desses recursos no dia a dia da vida, na sua existência. Então, com o avançar do nosso conhecimento e da ciência, nós fomos compreendendo e saindo desse geocentrismo nosso, lá de trás, como pensávamos, e fomos expandindo para esse universo.
esse universo grande. E nós pensamos, é infinito, não acaba, não tem uma beira, não tem uma borda, não tem um abismo. Vai, vai, vai. E as sondas estão viajando, viajando, viajando e mandando informações para nós. Pois bem, também pesquisamos também no cérebro, para entender e compreender no cérebro onde está a inteligência. Dissecamos os cérebros por vários e vários anos. A ciência disseca o cérebro para entender aonde está a célula, onde está a inteligência, onde está a consciência nesse organismo fisiológico, nessas microcélulas, aonde está nesses bilhões e bilhões de neurônios que eles estão ali conversando, se conectando e pegando as informações, imagens sensoriais, as imagens táteis, tudo mais, e se organizando. Mas aonde que está a inteligência? Por que fulano é mais inteligente? Por que o QI de fulano é X e do outro é X menos? Por que o outro é esplêndido na forma como ele pensa e consegue ver as coisas que nós não conseguimos enxergar, como um pesquisador cientista que vê alguma coisa além do nosso tempo, e o outro não consegue. Vamos ver, vasculhar esse cérebro para ver onde que está as coisas. E pesquisa, 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 e não consegue achar. Acha as diferenças visuais? Sim, acham diferenças visuais. Mas essas diferenças visuais, por uma ressonância, por algum equipamento tecnológico ultra avançado, é apenas um efeito da ação do espírito, que está utilizando de quê? Desse instrumento. Porque o corpo nosso é um instrumento. E como instrumento, ele vai fazer, e vai agir, interagir, e vai se aperfeiçoar de acordo com a inteligência que está por trás dele, a desenvolvê-lo, a implementá-lo. Assim como nós. Se nós entrarmos numa academia e começar a fazer todo aquele circuito de atividade, com a orientação adequada e certa, nós iremos ficar com a capacidade física boa, equilibrada, ficaremos mais saudáveis fisicamente, e isso vai repercutir em quem? No nosso ser. Vai repercutir no nosso corpo e também na nossa mente. Mas também vai ser uma repercussão da origem, do espírito que decidiu pela sua vontade, ou pela sua necessidade de vontade, junto, eu tenho que fazer uma atividade física. Eu preciso melhorar. Estou todo desequilibrado. Eu tenho que fazer uma atividade física para a minha saúde, para manter a minha saúde, estar saudável. Então é assim esse processo. Mas a ciência continua a pesquisar como funciona o cérebro, aquela coisa toda, né? A consciência. Mas a consciência ela funciona fora do cérebro? Quando há a morte? Quando deixa ali, cessa a vida, a consciência continua? Pesquisas já vão nessa linha que sim, a consciência continua depois da morte técnica, a morte clínica ali daquele corpo, daquilo ali. Então a ciência está avançando. Isso é interessante para o nosso entendimento e nossa compreensão. Mas o objeto de estudo do espiritismo é o espírito. Um dos elementos constitutivos do universo, assim como a ciência tem por objeto o estudo do princípio material. Sim, a ciência estuda o princípio material. E a doutrina espírita estuda o espírito. Então, nós começamos a entender o nosso foco de atenção. A nossa compreensão aonde deva ser direcionada para compreendermos tudo aquilo que nós estamos utilizando. Há milênios na nossa evolução, nesse planeta Terra, ao qual nós chamamos de casa, de residência, enquanto nós estamos encarnados nesse orbe aqui. E nesse processo de entender e compreender como nós, espírito, encarnado num corpo físico, num planeta material, temos que entender e compreender a nossa espiritualidade, entender e compreender as nossas relações e ações nesse mundo, e compreender também como a ciência pode avançar no entendimento, na compreensão, para chegar a compreender essa existência, além da vida corporal, que existe uma alma e essa alma sobrevive e preexiste à existência do corpo. Esse entendimento, essa compreensão, ela já vai ao longo tempo existindo e se compreendendo, confirmando pelos estudos que a doutrina espírita nos traz, porque a doutrina espírita não descobriu e nem inventou o espírito. O espírito já existia antes de 1857, quando Kardec formulou o livro dos espíritos. Já existia. Mas a doutrina espírita foi a primeira que formulou, organizou e, através de um método, provou a existência de um ser além da matéria, ali inerte, que ali existe. Que ali fazia esses movimentos. Como se pensava que a mesa balançante, a mesa que batia a coisa, respondia às questões que perguntavam, a mesa tem uma inteligência. Lá atrás pensava-se nisso. E por um tempo ficou pensando, a mesa é inteligente, caramba, que legal.
Não, não é a mesa que é inteligente. Existe algo por trás da mesa que está utilizando ela para responder às questões. E nesse entendimento nós compreendemos e vamos, através de métodos, entender como Kardec o fez àquela época, para trazer para nós esse entendimento, essa compreensão dessa realidade espiritual que existe em nós. Mas a matéria por si só é inerte, carecendo de vida. A matéria é inerte e carece de vida. Pois a matéria não tem pensamento, a matéria não tem sentimento. Se não tiver ali o princípio espiritual atuando no corpo, não vai ter sentimento, não vai ter pensamento, porque é originário de quem? Do espírito que está encarnado. E no Livro dos Espíritos, na questão 76, está aqui, como podemos definir os espíritos? Podemos definir os espíritos como seres inteligentes da criação, que eles povoam o universo além do mundo material. Então já começa a mudar aqui o entendimento e a compreensão. Então os espíritos povoam o universo fora do mundo material. Então observamos que existe um outro mundo, uma outra forma de existência e de agir e de utilizar a inteligência e de se desenvolver e evoluir fora do mundo material ao qual nós estamos aqui utilizando neste momento. Isso, discutindo, e abre uma amplitude de questões e de perguntas e questionamentos nossos. Caramba, isso é fato? Isso é real? As coisas que estão acontecendo comigo, elas vão repercutir depois dessa existência, dessa vida, após essa vida aqui? Sim, tudo está conectado. Nada existe interrupções abruptas. Tudo está conectado na nossa existência porque é um processo de progressão. Nós estamos progredindo. E nós estamos progredindo dentro do processo da individualidade. Nós nunca estamos começando uma nova existência, encarnado, começando tudo de novo do zero. Não, não começamos do zero, não. E por que não começamos do zero? Porque na nossa vida aqui, na nossa tecnologia, nos nossos conhecimentos, igual de software, a gente não começa do zero produzindo um software. A gente pega um software anterior, uma versão anterior, vê o que ali ainda é útil, funciona, pega aqueles códigos e incrementa outros códigos novos, uma nova tecnologia, e bota para funcionar. Se nós fazemos isso no nosso mundo material, com nossa compreensão ainda limitada, imaginamos Deus, na sua capacidade sublime e suprema, de dar nós a oportunidade de progressão, mas tem interrupção começando do zero. Não. É uma continuidade na nossa existência. E isso para nós, de descortina, algo muito bom. No momento é um choque, mas é algo bom, porque nós vemos que tudo que nós fazemos, tudo que nós ganhamos de sentimento, de conhecimento, de empenho, naquelas equações que nós estávamos estudando lá no 2º grau, equações do 1º e 2º grau, equações de Torricelli, né? Aquelas coisas complicadas, equações que são fórmulas, para que isso? Mas é um conjunto de fórmulas matemáticas para sair um resultado, para uma funcionalidade, para ser praticada, colocada, implementada em algum código, em algum instrumento para poder existir. E nessa equação nós estamos aqui pensando na nossa equação da vida, da nossa existência. Porque nós temos que sempre equacionar. Como equacionar as minhas dificuldades, as coisas que eu preciso conquistar, as coisas que eu preciso limitar, as vicissitudes que eu preciso tratá-las de forma para que elas possam diminuir, para que eu possa avançar no conhecimento e ter a paz e o equilíbrio para agir na vida. E eu tenho que equacionar as situações e circunstâncias que me vêm de fora, com uma pessoa conhecida, com um parente, com um ente, ou com alguém que vive no meu convívio, de situações que eu tenho que ajudar a resolver, ou tenho que procurar colaborar para chegar a uma solução. São equações que a gente tem que ver e ver funcionando, agindo. Porque não tem como parar, como fosse um carro na mecânica, parar o carro, desligar e tratar ali, não. A gente tem que equacionar isso vivendo, existindo, agindo, interagindo com a vida, com o próximo, com o outro, nas dificuldades. Na dificuldade, também na bonança também, ao qual também exige de nós o equilíbrio. Nós sempre falamos da dificuldade como, a dificuldade é fogo, é danosa, ela desequilibra, eu não consigo pensar tal. Mas também, na bonança também, se nós observarmos, a gente também perde o nível do equilíbrio. A gente sobe um pouco, a gente infra. E isso causa um desequilíbrio nas nossas ações e percepções diante disso. E nesse processo, nós vamos entender esse mundo normal e primitivo. Porque se a doutrina ela trata, o objeto dela é o espírito, e esse mundo, que mundo é esse? Mundo primitivo e normal. E como podemos interagir? Como interagimos nele?
E a doutrina espírita veio nos esclarecer. E vamos aqui na questão 84, que Kardec pergunta: os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Então observamos que existe um outro mundo, o mundo espiritual. O mundo espiritual é um mundo espiritual ao qual essa matéria tátil aqui, esse tipo de densidade da matéria, não está presente nesse mundo espiritual. Se essa matéria tátil não está presente no mundo espiritual, também o alimento que nós precisamos enquanto encarnado, para manter as nossas células trabalhando, dar energia às células, o alimento, também não será preciso nesse mundo espiritual, porque lá não tem essa matéria, não tem esses organismos que nós temos para funcionar esse corpo aqui, para podermos interagir com ele. Então vai mudando. Opa, peraí, então quer dizer que lá não preciso me alimentar? Não preciso trabalhar, não preciso lavar louça, não preciso lavar o prato, não preciso ir no mercado comprar. Não precisa. Então a gente já vai eliminando um monte de coisa que a gente está acostumado, condicionado na nossa vida diária, no nosso dia a dia. Isso faz a gente refletir e pensar, caramba, não tem isso. A gente já está pensando na vantagem, né? Não preciso lavar prato, não preciso ir no mercado comprar as coisas. Beleza, mas vamos caminhando. 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, ele preexiste e sobrevive a tudo. Isso também é uma outra vantagem nossa. Se esse mundo primitivo ele preexiste e sobrevive a tudo, interessantíssimo, porque nós vivemos num mundo onde está complicado a relação do ser humano com ele. Nós vemos países em confronto com outros países ameaçando que vai apertar um botão vermelho e que vai explodir a Terra, vai explodir o planeta, tantas vezes, devido às suas armas perigosas, às suas armas atômicas. Nós vivemos nisso. E quando vem um esclarecimento desse, caramba, esse mundo preexiste, sobrevive a tudo, é sinal que nada está perdido, que nós não estamos perdidos, e que a nossa vida, a nossa existência, não está na ideia e na cabeça de um dirigente de algum país, alguém que vai lá, aperta um botão e puf, 800 bilhões de habitantes deixam de existir. Não. Esses 800 bilhões continuarão a existir, continuarão a desenvolver e aprimorar seus recursos. Porque nós já sabemos que aqui, esse planeta, não é o único que tem no universo. Mas não tem nenhum planeta ainda descoberto pelas sondas, pelas pesquisas, com as características igual à Terra. Ainda não tem, sim, ainda não tem. Mas a gente não pode dizer que não terá, que nós não iremos encontrar, que não teremos a oportunidade de encontrá-lo. E também, a oportunidade também que se nós somos seres espirituais, e que nós, pelo processo da justiça divina e da inteligência suprema, podemos habitar em outros orbes com características diferentes de habitação física, como a questão nossa do oxigênio, e outras características, nós podemos também habitar. Porque tudo é um processo de evolução também do corpo físico, adaptar aquele orbe planetário. Então, nossa capacidade de entendimento também na ciência é importante nisso para entender as possibilidades existenciais em outros orbes físicos, materiais, com os quais podemos habitar e continuar a nossa evolução dentro de um processo de crescimento. E continuando, o mundo corpóreo poderá deixar de existir ou nunca ter existido, sem com isso alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes, e não obstante, a sua correlação é incessante porque reagem incessantemente um sobre o outro. Então o mundo corpóreo poderia deixar nem ter existido o mundo corpóreo, mas nós já pré-existíamos a esse mundo corpóreo ao qual habitamos aqui, ou outro que poderíamos habitar outrora. Sempre existiu esse mundo espiritual, anterior a esse mundo físico aqui. Mas, independente disso, nós observamos aqui que é importante a interação incessante entre o mundo corporal e o mundo espiritual. E essa interação é interessante por quê? Pelo processo, pelo nível de conhecimento e de ignorância que nós ainda temos em entender e conceber como funciona esse mundo espiritual, como funcionam as leis naturais que regem o universo, que são regidas por Deus. E é nessa interação, nesse processo de nós estarmos encarnando, nós vamos avançando o nosso conhecimento, a nossa inteligência, vamos avançando o nosso entendimento de que existe alguma coisa além desse corpo físico, além do nosso cérebro, além das nossas capacidades físicas de correr, de pular, de nadar, de se alimentar, de conversar, de interagir. Existe algo além disso. Existe uma necessidade muito mais do que essa, do dia a dia de viver. É de entender e compreender as coisas, compreender a nós mesmos.
de procurar um conhecimento íntimo para entender não só as nossas potencialidades, mas como interagir com as coisas. Que nós estamos encarnados. Encarnações, interagindo com as coisas. Mas muitas vezes precisamos perguntar, o que devo fazer? Como devo fazer? É possível fazer? Por que devo fazer? E a doutrina espírita, ela nos ajuda a esclarecer algumas dessas questões. O que devo fazer? O que devemos fazer como estamos encarnados? A doutrina espírita, ela responde isso. Ela trata do espírito. O objeto da doutrina é o espírito, mas é o espírito, esteja ele no mundo físico, encarnado, ou no mundo espiritual. Ela está tratando do espírito, dessa alma, que é imperecível, que sobrevive a tudo. E nesse processo, ela vem dizer o que deve fazer. Entender e interagir a existência, a aproveitar cada momento da vida, a cada sopro de ar que entra em nossos pulmões. Aproveitar e ver que existe um fim em todas as coisas. Existe um objeto para ser desenvolvido, para ser questionado, para ser reconhecido. E através da nossa sabedoria, a partir dos experimentos, nós vamos entender por quê. Porque a ciência, ela sempre procura entender como as coisas funcionam. Mas por que as coisas são do jeito que elas são? E é isso que repercute no nosso pensamento. Por que as coisas são porque são? Por que eu nasci nessa casa e não nasci na casa do vizinho? Por que eu nasci na serra e não nasci no litoral? Já que aqui na serra eu tenho rinite. E no litoral o ar mais seco ajudaria. São essas questões simples, básicas, mas que repercutem dentro de nós. Por que é assim? Porque eu nasci fisicamente com um corpo hábil e com todo direitinho, e meu irmãozinho nasceu com uma deficiência física, mas que não está impedindo ele de fazer e realizar as atividades, as brincadeiras. Por que isso? São esses pensamentos que nós questionamos. Quando criança, quando adolescente, quando adulto, e também quando chega na nossa fase de idoso também. As questões estão chegando no fim da vida. E aí? Tudo que eu fiz? Tudo bem que eu fiz? Ou todas as dificuldades, incompreensões que eu cultivei? E agora? Como é que eu faço com isso? Como é que eu faço com o meu sentimento? Com o meu pensamento? São essas questões que nos vêm à mente. E aí, o porquê? São essas questões que a doutrina nos ajuda a entender para o que devemos fazer. É agir. Agir no bem, agir com equilíbrio, agir com bom senso, agir com perseverança. E como devo fazer é isso. Como devemos fazer todas essas situações, as quais as virtudes e os vícios, nós temos que tratá-los. Temos que aumentar um e diminuir o outro, nesse processo de evolução. Porque nós observamos que os vícios nos desorganizam, tanto fisicamente, mas principalmente enquanto espírito, porque desarmoniza. Dá desgaste, gasta energia mental, energia de sentimento, de emoções, que nos fazem bem, que nos descarregam. E nesse processo nós temos que melhorar as virtudes e diminuir os vícios. Por quê? Por que isso mexe tanto? Mexe não só com o corpo físico, mas mexe também com a alma. E nesse processo, como devemos fazer? Devemos fazer com equilíbrio, com perseverança, porque não é tão fácil no início. Assim como uma maratona. Para participar de uma maratona, precisamos meses antes começar a praticar uma atividade, fazer uma academia, entender como processa, ter um método para correr, fazer a trajetória, a estratégia de todo aquele percurso, aí começar. Para quando chegar o dia dessa maratona, nós estávamos preparados para fazê-la do início ao fim. Não com a ideia de chegar em primeiro lugar, de ser o melhor, mas de fazer o nosso melhor, o meu melhor naquele circuito, naquele percurso com o qual eu, com a vontade, com o desejo ou a necessidade, eu quis participar daquela competição. Aí nos perguntamos, é possível fazer isso? É possível nessa jornada nossa evolutiva fazer tanta coisa? Diminuir as nossas vicissitudes, melhorar as nossas virtudes, trabalhar algumas situações de apego que nos escravizam de certa forma, em vez de nós dominá-las? A matéria, estamos escravizados por algum sentido. Como fazer isso? É possível? Sim, é possível. Porque Deus, além de nos dar a existência e a oportunidade de encarnar em orbes materiais como esse planeta Terra, esse belíssimo planeta, nos dá também as ferramentas necessárias. Não só as ferramentas físicas, táteis, essas que nós utilizamos aqui,
mas a nossa capacidade de pensar, de sonhar, de refletir, e o apoio, a torcida que existe no entrelaçamento do mundo físico, quando nós estamos encarnados, e do mundo espiritual, a torcer por nós, a nos intuir aí pelo caminho, bastando a nós estarmos na sintonia, estarmos despertos para essas intuições, para fazermos as escolhas melhores, para decidirmos e mantermos na perseverança, no otimismo, na nossa jornada, se aperfeiçoando no caminho, não achando que está pronto e acabado, mas se aperfeiçoando no caminho. E por que devemos fazer isso tudo, caramba, nessa existência? Fazer todo esse trabalho de melhorar, angariar virtudes, conhecimento, desenvolver a inteligência, desenvolver a moral, ir para cá, diminuir, calar as vicissitudes da nossa existência. Por que fazer isso? Por que devemos fazer? Essa pergunta repercute em nós todos os dias, a todos os momentos nossos. Seja nos momentos felizes ou nos momentos tristes, nos momentos agradáveis ou desagradáveis, repercute. Por que devemos fazer? Porque nós sabemos no nosso íntimo que alguns atos, algumas situações que nós fazemos pela nossa decisão, pelo nosso livre-arbítrio, repercutem em nossa consciência e nos causam desconforto, nos causam transtorno, nos causa algo que falta alguma coisa. Mesmo estando com tudo, que eu acho que o tudo é tudo de material e conforto esteja presente na minha existência, naqueles que estão ao meu lado, por tudo estar equilibrado, tudo em paz, tudo em harmonia, mas ainda me falta alguma coisa. Algum vazio existe dentro de mim. Existe. E essa falta? Que falta é essa? Por que devo fazer? São esse trabalho, dia a dia, esse trabalho de trabalhar, elaborar as virtudes tão necessárias nas nossas escolhas, nas nossas decisões, e entender e compreender, nós somos um espírito em desenvolvimento, em progresso, que não sabemos tudo, que ainda somos ignorantes, mas estamos já não tão longe de compreender as coisas de maneira mais clara, bastando nós nos esforçarmos e abrir o nosso entendimento e compreensão, sem o preconceito que nos mantém ancorado naquele ponto anterior, em que não conseguimos uma solução para uma situação, para um caso. Precisamos analisar, refletir sobre a nossa existência, sobre a nossa potencialidade. E sobre isso, nós temos que buscar a inspiração tão necessária, que num primeiro momento requer de nós transpiração, esforço constante, determinado, com foco, mas sempre procurando entender e compreender as coisas e fazer da melhor forma possível, dentro do nosso conhecimento. Não fiquemos preocupados em fazer o ótimo, que procuramos fazer o bom. E na medida que vamos trabalhando e fazendo o bom, no momento ficará o ótimo. Porque é o nosso esforço, é a nossa intenção, é que está em conta desse processo de crescimento. E continuando aqui para terminar, questão 87. Os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço? Os espíritos estão por toda a parte, povoam o infinito os espaços infinitos. Aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem o saberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos avançados. Aqui existem umas 3 questões interessantes aqui. Primeiro, que não existe, já aqui diz que existe o céu e o inferno. Aqueles que fizeram coisas não tão boas, fizeram coisas ruins, vão para aquele lugar que nós denominamos como fosse o inferno, que pode ser quente ou pode ser frio, vai depender de cada um, né? Que o frio também queima. Ou então o céu. Ele acaba com essa questão do céu e inferno. Porque ele vai dizer que é um estado de espírito. O estado de espírito do ser humano, do indivíduo, que vai terminar se ele está no céu ou está no inferno, independente dele estar no mundo espiritual, que podemos estar agora encarnados aqui e podemos estar numa situação sentindo bem, podemos estar com um pensamento atordoado, com uma situação, sentindo, meu Deus, a coisa está quente, suando, transpirando, porque ele não consegue a solução. Então é um estado de espírito. Então não existe o céu nem o inferno. E diz aqui que pode ir para todos os lugares desse universo. Olha que interessante. Quando nós estamos despojados desse corpo físico, nós não estamos presos a um orbe terrestre infinitamente, por toda a eternidade, como costumamos falar. Não. À medida que nós evoluímos, podemos ir para outros pontos
que existe no universo, ponto material e imaterial. E isso é interessante porque nos dá a possibilidade de entender e compreender muito mais coisas do que estarmos e somente estacionados eternamente num orbe só aprendendo as coisas. É como se nós aprendemos só as coisas da geologia, da botânica, da flora e da fauna, só do Brasil, só da Amazônia. Mas nunca tivesse uma oportunidade de ir para um outro país, uma outra região, e aprender também lá a fauna, a flora. Não, só aqui. Não, se aqui nós temos que aprender a fauna daqui, e ir para outra região, e aprender também as pesquisas científicas, fazer as suas conferências, né, trocar ideias, trocar informações com outro microcosmo ambiental, se nós fazemos isso aqui, imaginamos a justiça divina a prover nós as possibilidades de nós também navegarmos por esse infinito de planetas para também entender e compreender. E mais um detalhe, nós estamos sempre acompanhados, seja por nosso espírito protetor ou anjo da guarda, com cada um entender. Mas nunca estamos sozinhos, estamos sempre acompanhados de alguém que tem um entendimento e um conhecimento acima do nosso, para nos orientar. Porque nós, como crianças, no entendimento da compreensão ainda evolutiva, precisamos de alguém acima para nos orientar e nos auxiliar. Assim como uma criança que precisa de um irmão mais velho, alguém mais adulto, para poder levá-lo à escola, levá-lo a algum lugar, devido ao caminho que deve ir e o compromisso que deve ser seguido. Mas nesse processo, nós não estamos nunca sozinhos. É por isso que Deus está junto de nós a todo momento. E que as atividades do mundo, no mundo espiritual, elas existem. No mundo espiritual, nós evoluímos também, nós trabalhamos também no nosso aperfeiçoamento intelectual e moral. Porque existe trabalho em toda parte. Estejamos nós encarnados no mundo material, estejamos no mundo espiritual. Existe trabalho, existe atividade. E nesse trabalho e atividade, eles estão sempre a nos informar, e a doutrina espírita nos ajuda a nos informar. O que devo fazer? Como devo fazer? De que forma fazer? E por quê? E nós temos que entender o porquê. Por que eu faço isso? Por que eu tomo essas atitudes? Por que eu vou a tal lugar? Porque até agora eu não fiz o que deveria ser feito. São essas questões que nós entendemos. Nós temos que reconstruir de forma reversa e entender por quê. Por causa disso. Então, temos que trabalhar isso, organizar esse processo e realizar as atividades necessárias para nós alcançarmos a tranquilidade, a felicidade, o entendimento, a compreensão da realidade. Uma realidade de mundo que a filosofia traz. Que na filosofia, o entendimento do mundo é entender as coisas além das coisas físicas, além das coisas palpáveis. O que está por trás das coisas que fazemos nesse mundo físico aqui. O que está por trás do nosso trabalho diário, do nosso compromisso de estudar, do nosso compromisso das mulheres de gerar e prover os filhos, de manter, de crescer, de organizar a nossa vida, organizar a nossa casa, organizar a nossa cidade, manter o nosso ambiente do planeta equilibrado, organizado. Tudo isso, por quê? Qual o benefício que isso nos traz? São esses porquês que nós devemos pesquisar e perguntar a cada dia, a cada momento da nossa existência, para que possamos encontrar um porquê e agir nesse porquê, continuar a entender e desenvolver a nossa capacidade. Uma boa noite a todos e que possamos estudar e entender cada vez mais esse mundo que existe além desse que nós estamos aqui interagindo agora. E que está presente, está dentro de nós, está fora de nós. E nós estamos a toda noite. Quando o corpo está em repouso, a alma não fica junto com o corpo. Ela está em contato com os seres espirituais que habitam esse mundo espiritual ao qual nós estamos inseridos. Vamos passar para a Valéria para dar sequência aos estudos. Vamos lá. Confiança necessária. Não preciso nem falar muito, né? Só continuar ali. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E Washington ali já iniciou ali, só para eu continuar aqui, pensei nisso, né, na confiança necessária que a gente tem que ter. E ali a gente já viu, né, que Deus é infinitamente justo, bom, misericordioso, que cria toda essa beleza, né, que a gente vê, a gente fala, a gente tem que pegar mesmo o planeta aqui, né, o planetinha que a gente fala o tempo todo, que é de provas e expiações. A gente sabe, né, que é onde o mal ainda prevalece, onde a gente tem imperfeição. Gente, mas é de uma beleza sem igual, sem igual.
É só a gente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente perceber tantas coisas aqui que a gente precisa trabalhar. E se Deus não errou em nada, ia se equivocar com a gente, né? Se toda a obra aí da criação é perfeita, por que nós também não estamos fadados à perfeição? Claro que nós estamos, né? E aí, pensei sobre isso, né? A gente vem falando aqui nos últimos estudos sobre o livre-arbítrio, né? Que a gente tem a liberdade de escolher o nosso caminho, que a gente exerce o nosso livre-arbítrio, a gente exerce as nossas escolhas, mas em muitos momentos a gente não sabe o que fazer. Está ali, ó. A gente não consegue responder aquelas perguntas ali. A gente não sabe qual é o propósito, a gente não sabe para onde que a gente tem que ir, se a gente tem que continuar seguindo com o que a gente está fazendo na vida. Isso em tudo, né? Um lado pessoal, profissional, de relacionamento, de tudo, engloba tudo. E a gente, às vezes, não sabe o que fazer. E, às vezes, a gente fica aflito, a gente fica desesperado. E aí, pensei, olha só, buscar e achareis. O Washington acabou de falar o quanto a gente é ajudado, o quanto a gente é auxiliado. Mas, muitas vezes, na nossa infantilidade espiritual, a gente não entende, né? A gente pede uma coisa, a gente deseja uma coisa e aquilo vai acontecer, de repente, não na hora que a gente quer, não da forma como a gente quer. Aí a gente acha, né, na nossa infantilidade espiritual, que a gente não está sendo atendido. Poxa, eu peço tanto, eu quero tanto que isso aconteça na nossa vida. Só que muitas vezes, aquilo que a gente muito deseja, principalmente quando nós estamos aqui encarnados, onde a matéria, né, ela nos distrai, ela nos tira do foco, que é, né, do que a gente veio fazer aqui. Porque antes da gente encarnar, a gente também escolhe, né? A gente exercita o nosso livre-arbítrio antes da encarnação, durante e depois. É uma conquista que a gente vai tendo ali do livre-arbítrio, das escolhas que a gente vai fazendo. Não vão ser boas escolhas, às vezes, mas também vão trazer benefício, também vão trazer algum aprendizado. E a gente quer muito, mas a espiritualidade vai agindo de uma outra maneira, né? E aí entra isso aqui, ó, buscar e achareis. Nunca que a gente vai pedir uma ajuda, que a gente vai ficar sem essa ajuda, né? Então, vamos lá, ó. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto, quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bata à porta, abre-se-á. Então, vamos lá. Do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. É como disse o Washington, a gente tem um propósito quando a gente está aqui, né? E o principal deles é evoluir espiritualmente, é se aperfeiçoar, é trabalhar todas essas imperfeições que nós trazemos aí. Como diz sempre a Ângela, esse homem velho, né, que a gente tem, que precisa ser trabalhado. Esse ego, né, que às vezes nos atrapalha na nossa caminhada, que pesa, né? Porque ego é um culto que a gente tem, é um egoísmo, é um orgulho, é achar que a nossa maneira de ver, de pensar, é a que tem que prevalecer, que a gente sempre está certo, né? Sempre, não, as coisas têm que ser do meu jeito, na hora que eu quero, as pessoas têm que agir como eu quero. Isso é orgulho, isso é vaidade. A gente não consegue caminhar porque essas coisas nos amarram, elas nos prendem. E à medida que a gente vai se libertando, que a gente vai se desenvolvendo na nossa inteligência, no nosso intelecto, né? Que a gente vai avançando aí na ciência, né? Descobrindo, porque antes a gente achava aqui, ó, que a Terra era o centro, né? E aqui é só um grãozinho de areia, um belo grãozinho de areia, mas é um grãozinho de areia. Nessa vastidão, nessa imensidão.
Então, a gente vai crescendo, a gente vai se aperfeiçoando e também vai fazendo escolhas melhores, né? Vai trabalhando a nossa moralidade, vai trabalhando uma coisa que é essencial para a nossa caminhada, que é a humildade. É reconhecer que nós não sabemos tudo, estar aberto a entender as coisas, a perceber as coisas de uma maneira diferente. Porque, às vezes, a gente teima, a gente quer que as coisas sejam ali, no nosso controle. E não é assim. À medida que a gente vai se tornando mais leve, que a gente vai se abrindo, vai se descortinando para a gente um universo maravilhoso, gigantesco. E, às vezes, a gente fica ali, naquele ponto ali, né? A Márcia, hoje ela não está aqui, mas ela sempre fala que a gente tem que se fazer essa pergunta: você quer ter razão ou quer ser feliz? Né? E, às vezes, a gente quer ter razão, tem que ser assim. E deixa de aproveitar, de usufruir dessa escola, desse aprendizado. Tem coisas difíceis? Tem, mas também tem coisas maravilhosas que a gente precisa abrir os olhos, né? E pedir ajuda, porque ela nunca vai faltar. E quando eles falam aqui sobre a lei do trabalho, é legal a gente entender o que é trabalho, porque quando a gente fala trabalho, a gente se atém só ao trabalho material que a gente exercita aqui na Terra. E aí, Kardec faz a pergunta assim aos espíritos, a questão 675 do Livro dos Espíritos, a lei do trabalho. Só devemos entender por trabalho, senão as ocupações materiais? E eles dizem, não, o espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Olha que resposta, porque a gente pensa trabalha só o que a gente vai lá, trabalha, se cansa, se estressa. Não, trabalho é toda ocupação útil, né? O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, o momento que a gente está ali num ambiente de natureza, que a gente está ali contemplando, que a gente está numa conversa com alguém, que a gente está estudando, ou que a gente está ajudando num trabalho voluntário, quando a gente está exercitando a nossa profissão, tudo isso é trabalho. Quando a gente está caminhando, quando a gente está ali aprendendo também a usufruir dessa beleza que a gente tem, né? Porque a gente só fica ali e a gente vive uma pandemia mental, né? Porque a gente vive uma época de ansiedade, de depressão, porque a gente é muito acelerado. E aí a gente para um pouquinho, né, da nossa ocupação, dessa confusão de ficar com o celular na mão, e a gente tem hora que se sente até culpado. Gente, não, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, eu tenho que estar produzindo, eu tenho que estar lendo, eu tenho... Não, né? Parar, prestar atenção nos nossos pensamentos. A gente vive muito acelerado, a gente vive muito em modo acelerado. Parar, sabe? Sai de manhã, vai fazer uma caminhada, larga o celular em casa, né? Estou cansada de ver aqui, tem muitas pessoas que já usufruem daquela beleza lá, né, Clarinha, do country, de passear daquela maravilha lá, e tá lá caminhando, Gente, olha em volta, olha o céu azul, respira, aproveita daquilo ali, né? Então, é precioso demais, a gente precisa aprender a viver o agora, porque ou a gente está pensando no que passou, preso, se culpando, ou a gente está projetando lá na frente. E a gente não vive o agora. A gente não observa, a gente não para, a gente não respira. A gente não sabe respirar, né? É aquela respiração, como diz Rogério, curtinha, né? Quando você vê, cara, calma, para que isso? Então, aprender a respirar, sabe, a usufruir disso tudo é importante também. Isso também é trabalho, né? Deixar a mente descansar, apreciar essa beleza, né, que a gente tem, é muito necessário. Então, isso também é trabalho. Toda ocupação útil, né? Toda ocupação útil é trabalho. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar, das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu
a mais do que outorgou ao animal o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é, imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia, então, progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Então, não há interrupção, né? Nós somos um espírito, criados simples e ignorantes e que vão se desenvolvendo aí nas encarnações, nessa caminhada que a gente tem. Então, a cada vez que a gente encarna aqui ou em outros aí planetas, né, em outras moradas aí da casa do Pai, a gente está se desenvolvendo. Porque se a gente parasse, volta aqui, começar tudo de novo, reencarna de novo, não, a gente ia ficar nesse contínuo, nessa ignorância, nessa selvageria, e a gente vai vendo que a gente vai evoluindo pouco a pouco, porque a cada encarnação nossa, né, a gente aprende mais, a gente evolui mais. A gente tem que aprender a lidar com as nossas imperfeições, né? Cuidar de nós, do nosso espírito, dos nossos pensamentos, porque aí a gente vai galgando degraus maiores, né? Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele faz do trabalho uma necessidade. E lhe disse: procura e acharás. Trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filhos das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito, né? Então, é o trabalho, a gente está aqui para trabalhar, né? Para se desenvolver em inteligência, em moralidade, trabalhar essas virtudes, aprender, porque a gente tem que aprender mesmo, né? Em muitas situações, como disse o Washington, que geram conflito, né? Seja no nosso ambiente familiar, seja no nosso ambiente de trabalho, na sociedade como um todo, né? A gente tem essa dificuldade, porque a gente quer sempre ter a razão. E a gente tem que trabalhar isso, essa humildade, essa paciência, né? Mesmo que a gente termine essa encarnação, e muito provavelmente a gente vai terminar sem atingir aí o cume, né, dessas virtudes, já é um princípio, já é uma oportunidade que a gente tem de se relacionar, de ser paciente com aquele que está ali do nosso lado, na nossa casa. Todos nós sabemos, né? Todos nós temos desafios, temos desafetos, temos amores também ali, né? E o primeiro lugar onde a gente precisa aprender a exercitar esse amor é dentro da família, né? Porque a convivência ali, muitas vezes a gente convive do portão para fora, nossa, mas a pessoa é tão calma, né? As pessoas às vezes podem me ver aqui falando, tão calma, Valéria,
tão, né? Mas vai perguntar lá minhas irmãs, a minha mãe, que sabem, né? Porque às vezes lá como é que a coisa funciona, né? Porque às vezes a gente tem aquele verniz social, a gente tem uma máscarazinha ali para lidar com o outro, mas, né? Dentro ali daquele núcleo que é importante, é onde a gente precisa começar a exercitar o amor, a humildade, a caridade, né? Ter essa paciência. E isso é trabalho. A gente também está se desenvolvendo ali. Isso é trabalho, né? De se autoconhecer, né? Porque a gente fala muito disso e a doutrina é muito clara sobre isso, o autoconhecimento, como é necessário a gente se olhar, a gente se entender e a gente se aceitar, né? Porque tem algumas fases, às vezes, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente fica tão empolgado, a gente fica tão ansioso, porque a gente quer passar as etapas e a gente quer... E aí, quando você vê, a gente também está se penitenciando, né? Eu tenho que ser assim, como se mudar fosse uma coisa fácil. E não é, né? Então, a gente precisa também acolher essa nossa inferioridade. Eu falei, realmente, isso aqui ainda é a minha dificuldade, né? Isso aqui é uma tendência que eu trago, que eu preciso trabalhar. Então, esse autoconhecimento não é para a gente se punir, não é para a gente se penitenciar, não. É para a gente entender o estado, né? O estágio evolutivo que nós estamos e começar a perceber o que a gente pode no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, a gente ir mudando, né? E se dando esse parabéns, porque de pouquinho em pouquinho a gente começa a ver de uma outra forma, a gente começa a ter mais calma. É essa transformação que a doutrina nos traz e tem que trazer, né? Porque é bom a gente vir para cá, é legal, a gente estuda, a gente aprende, a gente está junto, a gente está reunido, só que a gente precisa da vivência, a gente precisa botar isso em prática, né? Porque a doutrina é boa, maravilhosa aqui, mas ela tem que estar aqui, ó, ela tem que estar aqui, ela tem que estar aqui, e ela tem que estar aqui, porque ela tem que estar nos nossos pensamentos, nas nossas emoções e nas nossas ações. Porque senão a gente fica, como diz a Ângela, marcando passo. E é lógico que nós não estamos sozinhos. Deus sabe, Deus conhece cada um de nós. Então, a gente é sempre muito ajudado. Né? Nós temos um anjo de guarda, nós temos uma espiritualidade amiga que nos ajuda, que nos auxilia. Mas, até para a gente ter essa conexão com a espiritualidade, a gente tem que acalmar a nossa mente. Né? Eu fico imaginando, às vezes, nosso anjo da guarda ali do lado, filha, mas não para, a gente não para ouvir, porque a gente está sempre agitado, a gente está sempre querendo fazer alguma coisa, está sempre... Vamos serenar a mente, vamos acalmar, né? Vamos permitir esse intercâmbio, porque ele existe. A ajuda está sempre, eles estão sempre dispostos a nos ajudar, mas às vezes a gente se atropela, né? Na nossa pressa, na nossa ansiedade, e aí fica mais difícil para eles, né? Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Jamais a gente deixa de ser ajudado, jamais, jamais. Em todas as circunstâncias, por mais difícil que esteja, por mais perdido que às vezes a gente esteja, que a gente não sabe o que vai fazer, sempre a gente vai ter essa ajuda. Sempre, sempre. Isso é lei, isso é lei divina. Deus sabe o quanto nós somos falhos, quanto nós somos imperfeitos,
e está ali. E o que vale é a intenção. É a verdadeira intenção. Fala, meu Deus, eu não sei o que fazer. Está tudo estranho, está tudo confuso, não sei para onde ir, não sei o que... Então, primeiro, acalma, né? Acalma a mente, acalma seus pensamentos. E aí, as coisas vão fluir, né? É um sonho que a gente tem, é um amigo que chega, né? Uma pessoa que às vezes a gente não vê há um tempão, mas que liga para você e que é claramente um instrumento de Deus ali para te dar a resposta que você precisa, né? Isso acontece o tempo todo na vida da gente. Só que a gente não repara, a gente não entende isso como ajuda. A gente não vê dessa forma, né? E às vezes aquilo ali que a gente está buscando, o outro vai apresentar, vai chegar até a gente, né? Tem várias formas disso acontecer. Ou é uma palestra que você assiste, né? Tantos caminhos aí que a espiritualidade vai usar para nos falar o que a gente precisa, né? Nunca vai faltar. Então, que a gente tenha sempre essa fé, essa confiança, né? Porque a gente confia quando está tudo bem, né? Está na fase boa, a vida está fluindo, tá bom. Agora vem um problema, vem uma aflição, vem uma dor, alguma coisa, e aí a gente se desespera. Então, vamos manter a calma. Vamos buscar nessa conexão que a gente tem. A gente viu, acabou de ver ali o Washington falar, né? O mundo espiritual todo aí que nos cerca, né? Que a gente faça a nossa parte, que a gente esteja alerta a isso, a esse processo. Porque essa é a finalidade que a gente veio. É muito bom a gente poder estar aqui, a gente poder passear. Eu tive a oportunidade agora essa semana, quem não conhece está perdendo, Arraial do Cabo. Tá? As pessoas às vezes gastam uma fortuna aí para ir para o Caribe, legal quem vai, mas não conhece aqui, ó, quintal de casa. Maravilhoso, uma natureza, uma coisa que você fica assim, gente, sabe aquele cantinho especial que parece que Deus dá uns toquinhos assim, sabe? A gente tem essa beleza toda aqui, né? Quem passa ali pela estrada Serra-Mar, que beleza! Um mar verde, tanta coisa que a gente pode usufruir, tanta coisa que a gente pode aproveitar, e às vezes a gente deixa passar, porque a gente não aproveita o aqui e agora, né? É um presente, né? Então, que a gente tenha essa percepção, que a gente amplie a nossa consciência, né? E pare de ficar limitado, a achar que só a gente tem problema. E é bom também que a gente tenha problema, porque eles nos impulsionam para a gente ir para frente, para a gente sair do lugar, né? Quando está tudo muito acomodadinho, tem coisa errada, né? Quando a gente está ali para decidir, para botar ali o nosso livre-arbítrio para funcionar, vamos confiar, vamos pedir ajuda, porque a gente com certeza vai seguir no caminho. E se por acaso a gente pegar um atalho, que de vez em quando a gente pega um atalho, né? E se dá mal, mas que a gente aproveite também os atalhos que também vão nos ajudar. Porque aquilo ali a gente vai aprender que não deve fazer mais, que não deve agir daquela forma para não ter aquele resultado, né? Então, às vezes, até um atalhozinho é importante. Uma boa noite a todos, que a gente tenha uma excelente semana e aproveite essas oportunidades aí para trabalhar bastante.